Bem, pessoal, então vamos dar continuidade às nossas aulas de química analítica. Nunca é pouco lembrar vocês, lembra que a gente está falando da colorimetria, tá? Então, o que é o bom do método colorimétrico? Tá? É que você tem um indício de que você está tendo uma reação. Né? Então, por exemplo, eu quero determinar a concentração de ferro numa solução. Eu venho e jogo tiocianeto de potássio. Aí, eis que eu observo a formação, eis que eu observo a formação de uma coloração vermelha. Né? Então eu já tenho um artifício para imaginar que de fato minha amostra tem ferro, né? Porque está ocorrendo uma reação colorimétrica. Por exemplo, existem alguns casos em que você determina a concentração de proteínas numa solução pela absorvância dessa solução na região do ultravioleta, onde o olho humano não consegue ver cor. Né? Tem uma série de substâncias que absorvem na região do ultravioleta. Né? Então, inclusive os nucleotídeos, eles absorvem nessa região mais do que as proteínas. Né? Então, você imagina que você pode fazer, às vezes, uso da espectrofotometria de absorção molecular na região do visível e na região do ultravioleta. Tá? O maior problema de você usar a espectrofotometria na região do ultravioleta é que você não consegue ver. Então você pega uma solução, você já vê logo de cara que ela não está vermelha. Aí eu vou lá e jogo o tiocianato, ela fica vermelha. Aí você fala, com certeza eu tenho ferro nessa solução. Agora eu tenho uma solução, ela é incolor, aí você faz a leitura no ultravioleta, você não sabe o que tem ali. Você não sabia, você não consegue ver nada. Né? Aí você lê, mede uma absorvância, aí você vai dizer que tem tanto de proteína ali. Ah, tá, mas nucleotídeos também absorvem muito mais que proteínas nessa região. Você não consegue ver. Tá? Então, você imagina que a maior parte dos métodos são métodos colorimétricos. Eu falo aqui colorimétrico justamente por isso, porque tem o desenvolvimento de cor. Tá? Lembrem-se que o que a gente lê, você imagina que todas as técnicas analíticas, em todas as técnicas analíticas, você vai fazer um gráfico do sinal analítico em função da concentração. Né? Você pode preparar os seus padrões em solução. Né? Então, por exemplo, eu quero quantificar ferro 3 em suplementos alimentares. Posso fazer uma série de soluções de ferro 3. Eu preparo essas soluções em água deionizada e acidificada, né, para o ferro não precipitar como hidróxido de ferro. Aí eu pego esses padrões de ferro, e meço as absorvâncias deles, né? Logo depois que eu acidifico a solução, eu coloco o tiocianato. Aí eu tenho a minha curva analítica. Através dessa curva analítica, onde y é igual a A mais bx, eu vou quantificar a minha amostra. Né? Eu tenho uma amostra aqui. Ela me deu uma absorbância X. Quero saber qual que é a concentração dela. Opa, absorbância X. Né? Ou até melhor, eu vou colocar para não dar confusão com as letras. Ela me deu uma absorbância A1. Então, eu vou vir aqui com a minha absorbância A1. Vou bater ela na curva analítica e aqui eu determino a concentração dessa solução, tipo C1. Então, basta eu rearranjar essa equação em função da concentração. Então, eu vou falar que a minha concentração que é X. Eu posso falar, então, que eu tenho a minha sinal analítico, que é a absorbância, que é igual ao coeficiente linear, mais o coeficiente angular, vezes a concentração. Tá? Então, se eu quero dizer a concentração dessa amostra,
eu vou fazer a absorbância menos A dividido por B. Uma coisa que o pessoal às vezes ignora, então qualquer método analítico você usa isso daqui. Mais uma coisa, você imagina que a gente está falando nesse curso sempre de colorimetria, né? Que é a espectrofotometria de absorção molecular. Tem milhares de técnicas analíticas, né? Vocês podem entrar na bibliografia do curso, tem o SCUG, princípios de análise instrumental, vocês vão ver que tem milhares de técnicas analíticas. Mas o princípio delas é sempre você converter o sinal em concentração. Então é o que eu falei, tem a potenciometria, você tem o potencial eletroquímico, você tem a amperometria, você está lendo a corrente, está vendo a cromatografia, você vê a área do pico. Né? Sempre sinal analítico em função da concentração. Uma coisa que o pessoal esquece é que a tua matriz pode influenciar nos teus resultados. A tua matriz pode influenciar nos teus resultados. Então, o certo é você fazer uma curva em solvente. Você prepara a curva analítica, né? Você pega padrões, prepara em água deionizada e faz a tua curva analítica. Então, você imagina que essa daqui é a sua calibração externa, quando você prepara os seus padrões em solvente. Uma outra opção é você pegar uma amostra e você fortificar ela, e você adicionando o teu analito a essa amostra. Então, por exemplo, eu tenho uma amostra, um comprimido de ferro 3, um suplemento, né, de sulfato ferroso. Tem um suplemento. Isso daqui eu mandei agora para o Journal of Chemical Education. Se entrar no meu canal do YouTube, tem até umas explicações disso, né, dos métodos colorimétricos para determinação de ferro 3. Então, a gente tinha uma solução, né, tinha um comprimido de sulfato ferroso, queria determinar a concentração de ferro nesse sulfato ferroso, né, nesse comprimido. Né? Então, a gente dissolveu esse comprimido numa solução, a gente dissolveu esse comprimido, e a solução, ao invés de eu pegar e tentar determinar a concentração usando a curva analítica, eu fortifiquei ela com as mesmas concentrações de ferro. Então, eu tive a curva de calibração externa e eu tive a curva de adição de padrão. Você imagina que se os coeficientes angulares dessas duas curvas são iguais ou muito próximos, você imagina que você não tem efeito de matriz. Agora, você imagina que se os coeficientes angulares dessas curvas são diferentes, você tem efeito de matriz, ou seja, tem alguma coisa na tua amostra que vai afetar o teu sinal analítico. Então, na próxima aula, a gente vai fazer uns exemplos, né? Com o método da adição de padrão. Tá? Mas então, você imagina que você está num laboratório, né? Aí aparece a pergunta assim, tem que determinar a concentração de ferro nesse produto aqui. Primeira coisa que você faz é fazer a curva de calibração externa e a curva de adição de padrão. Se os coeficientes angulares forem semelhantes, você fala, não, vou fazer a calibração externa porque a matriz não influencia nos meus resultados. Agora, os coeficientes angulares são diferentes, né? Eu tenho um caso assim, por exemplo. Tá? Você tem... então, você imagina que aqui, por exemplo, você tem a tua curva de adição de padrão e aqui você tem a tua curva de calibração externa. Tá? Você imagina que nesse caso aqui é bem óbvio, né? Nesse caso aqui é bem óbvio que os coeficientes angulares das curvas são distintos. Tá? Então, se você faz um caso desse jeito, você falou, se você faz as curvas analíticas, tá? Lembrando que aqui é sempre sinal analítico e aqui é concentração.
Então, se você faz a tua curva analítica e você tem uma coisa desse jeito, você já fala, olha, não dá para fazer através de calibração externa. Você tem que fazer através de calibração, tem que fazer o método da adição de padrão, o método da adição de padrão, né? Quando você quer quantificar um analito numa curva de adição de padrão, tem aqui a curva de adição de padrão, tá? Então aqui você tem a concentração, aqui você tem o sinal analítico, e aqui você tem a tua curva analítica, né? Y igual a bx, tá? Você imagina que o primeiro ponto da tua curva, o zero, é o ponto que você só tem o analito, que você não adicionou nada de padrão. Você imagina que no segundo ponto da tua curva, no terceiro, no quarto e no quinto ponto da tua curva analítica, você adicionou padrão. Entendeu? Nesse ponto eu não adicionei nada de padrão, nesse ponto eu adicionei um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então você imagina que a concentração do teu analito, você vai medir aqui, ó. A concentração do teu analito, você vai medir aqui. Essa daqui que é a concentração do teu analito na solução. Então, se no caso da calibração externa, eu vou rearranjar desse jeito a curva, você imagina que nesse caso, eu tenho a equação da curva analítica, que é y mais bx. A concentração do meu analito acontece aqui, quando y é igual a zero, certo? Então, você vai dizer que a concentração do teu analito é igual a A dividido por B. O coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Então, na próxima aula, eu vou trazer exemplos numéricos para vocês fazerem, tá? Mas o que eu já vou perguntar para vocês na primeira prova é o que é a primeira coisa que você faz quando você está trabalhando com método instrumental. Que é sempre fazer o método da calibração externa e o método da adição de padrão. Você só vai utilizar o método da calibração externa se os coeficientes das duas curvas forem iguais. Se os coeficientes forem diferentes, aí não adianta, você vai ter que usar a adição de padrão. Uma vez que você usa a adição de padrão, você determina a concentração do analito dessa forma aqui. Isso daí caiu no ENAD do ano passado, de engenharia química, né? Eles mostraram as curvas analíticas e perguntaram se era necessário usar calibração externa ou não, né? Então, essa é uma questão do ENAD, certo? É uma questão do ENAD isso daí. Então, mais uma vez, lembre-se do que a gente está medindo. O sinal analítico na espectrofotometria de absorção molecular, né? Primeira coisa, espectrofotometria de absorção molecular. Né? Você imagina que é a absorção molecular, por quê? Porque o teu analito está absorvendo a luz. Então, é o que eu falei, você tem a cubetinha aqui com o teu analito. Você tem aqui, você imagina que aqui você tem um equipamento de feixe duplo. Tá? Você imagina que você tem uma cubeta em que você tem a tua amostra e você tem uma cubeta onde você tem o teu branco. Então, você imagina que, por exemplo, aqui você só tem água e aqui você tem uma solução de ferro 3 com tiocianato em meio aquoso, né? Então, você pode imaginar que eu estou fazendo a quantificação do ferro, né? Então, não vou dizer que aqui tem só água. Estou quantificando ferro 3 em solução, fazendo a reação do ferro 3 com tiocianato para eu formar o complexo, né, de tiocianato de ferro 3.
Tá? Então você imagina que aqui no branco eu só vou ter água e tiocianato, e aqui eu vou ter a amostra, né, que é o ferro 3, a água, obviamente, que é o solvente da reação, e o analito, que é o tiocianato. Né? Então você tem um feixe de luz que vai passar pelo branco, e você vai ter um feixe de luz que vai passar pela amostra. Você imagina que esse feixe de luz que passa pelo branco eu vou chamar de zero, e esse feixe de luz que passa pela amostra eu vou chamar de I. Né? Então, o que você está medindo, né, é a transmitância, onde a transmitância é igual a I dividido por I0. Só que aí tem aquele detalhe, se eu fizer um gráfico, da transmitância em função da concentração, eu vou ter um decaimento exponencial. Então, para isso daqui deixar de ser um decaimento exponencial, eu vou tirar o logaritmo. Né? Vocês devem lembrar, né? Vocês são engenheiros. Eu tenho uma função que segue um comportamento exponencial, só que eu não quero trabalhar com exponencial. Eu quero uma curva linear. Então, o que eu faço? Eu trabalho com o log daquela função. Então, em vez de eu trabalhar com... Então, o que o equipamento está lendo é a transmitância. Aqueles equipamentos bem antigos, eles te dão transmitância tanto. Né? O equipamento moderno, ele mede a transmitância e ele já calcula para você a absorbância, que é absorbância é igual a menos log da transmitância. Lembra porque desse menos, né? Que a gente não quer trabalhar com números negativos. Se alguém está duvidando de mim, pode fazer log de qualquer valor menor do que 1 na calculadora. Pega qualquer número menor do que 1 e tira o log. Toda vez que você tira log de um valor menor do que 1, teu resultado é negativo. Você imagina que a luz que passa pela amostra, né, vai ser sempre menor que a luz que passa pelo branco. Então você imagina que essa razão aqui sempre vai ser menor do que 1. Se essa razão é sempre menor do que 1, o log da transmitância ele vai ser sempre negativo. Então por isso que tem o menos aqui para a gente trabalhar sempre com absorbâncias positivas. Uma coisa que às vezes o pessoal me pergunta muito, né, isso daqui, essa pergunta o pessoal faz mais no final do curso. Mas assim, a gente tem várias curvas analíticas, né? A gente faz o exercício usando a curva analítica. Ele fala assim, professor, será que eu não podia fazer uma regra de 3? Em vez de eu fazer a curva analítica? Sabe, em vez de eu pegar aqui a curva analítica, né? Você tem aqui as concentrações na tua curva analítica. Você tem aqui o teu sinal analítico que na absorbância, na espectrofotometria de absorção molecular é absorbância. Você tem a curva analítica onde y é igual a mais bx, né? Eu quero determinar a concentração do meu analito, eu vou falar que x é igual a y menos a dividido por b, né? Mas será que eu não podia fazer uma regra de 3? Tipo, eu tenho uma concentração que eu conheço do padrão, faz de conta, 1 ppm. Isso aqui me dá uma absorbância de 0,2. Eu tenho uma concentração de uma amostra desconhecida, eu quero saber qual que é a concentração dela. Eu sei que isso daqui me dá uma absorbância de 0,42. Aí vem assim, professor, eu percebi que que eu posso fazer a curva analítica, usar a curva analítica para chegar na resposta, mas se eu fizer uma regra de 3 com qualquer um dos valores que você me dá, para eu construir a curva analítica, eu também chego na mesma resposta. Você pode fazer por regra de 3, só que você imagina que o teu erro vai ser maior. Né? Então você imagina, eu fiz uma série de concentrações, obtive a curva analítica, e através dessa curva analítica eu determinei a concentração do meu analito. Você imagina que a precisão vai ser muito menor se você fazer uma regra de 3. Professor, e por que faz, então, a curva de calibração?
que a gente faz a curva de calibração, afinal de contas? Você imagina que a curva de calibração, ela deverá ser feita também para você ter uma ideia da linearidade do teu método, para ver se o método é linear na faixa que você está trabalhando, tá? O, uma coisa que é interessante é, tipo assim, você imagina que você tem o método de Bradford, né? O método de Bradford é onde você tem aquele corante, que é o Comanche Blue, né? Depois você olha em casa, você escreve no Google Comanche Blue. Ele é um corante, ele é, como o próprio nome já diz, Comanche Blue, ele é azul. Se você dissolver ele em água, ele é azul. Se você dissolver ele numa solução com em torno de 20% de ácido fosfórico, ele não vai se desprotonar e vai ficar marrom, né? Quando o Comanche Blue entra em contato com a proteína consegue desprotonar o Comanche Blue, ele fica azul, tá? Então, uma coisa que é interessante, o método de Bradford, você pode dizer que ele é linear de 1 miligrama por litro de proteína até 10 miligramas por litro de proteína. Então, por exemplo, se você pega uma solução que tem 10 miligramas de proteína, você consegue ver uma absorbância, por exemplo, de 1,4. Se você pega uma solução, você pega uma solução que tem 1 grama de proteína por litro, tá? E você mede a absorbância dela, ele vai te dar 2,3. Entendeu? Ele saiu da faixa de linearidade. Então, o que é interessante? Por que você faz a curva analítica? Para perceber que você saiu da faixa de linearidade, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo o método de Bradford, aqui você tem a absorbância mensurada do teu analito, e aqui você tem as concentrações. Então, você imagina que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Se você faz essa curva analítica aqui, você vai observar algo assim. Você imagina que depois daqui você perde a linearidade. Então, por isso que é importante você fazer a curva analítica, para você observar a linearidade, tá? Então, agora a gente vai fazer alguns exemplos que envolvem espectrometria de absorção molecular, só que a gente não vai usar a curva analítica ainda, né? É só para vocês entenderem como que funciona os diversos passos no método analítico colorimétrico. Você imagina que você tem que preparar a amostra e você tem que fazer a amostra desenvolver cor, por isso que chama colorimetria. Então vamos lá. A gente vai fazer o exercício de número 3, ele é bem extenso, como vocês podem ver. Então presta muita atenção que é um exercício longo, tá? E ele sempre cai na prova de vocês. O cobre reage com a neocorpuína para formar um complexo colorido com máximo de absorção em 454 nanômetros. Tá? Então, eu quero determinar cobre em solução, quero determinar a concentração de cobre. Uma opção é o método colorimétrico da neocorpuína. Tá? Você imagina que a neocorpuína ela se liga com cobre e dá uma coloração intensa, né? Na verdade, a neocorpuína ela se liga com o cobre 2 e eu faço a redução do cobre 2 a cobre 1. Quando eu tenho essa redução, a coloração é muito forte, muito intensa. Tá? Por isso que é utilizado o método da neocorpuína. A neocorpuína é um ligante especialmente útil porque reage com poucos metais. O complexo de cobre é solúvel em álcool isoamílico, um solvente orgânico que não se dissolve apreciavelmente em água. Quando se adiciona álcool isoamílico à água, formam-se duas camadas, com uma fase mais densa, a água embaixo,
Se o complexo neocurcuína-cobre estiver presente, praticamente todo ele irá para a fase orgânica. Para este problema, suponha que o álcool isoamílico seja completamente solúvel em água e que todo o complexo colorido foi extraído para a fase orgânica. Admita ainda que o seguinte procedimento foi realizado. Tá? Então, até agora foi só uma historinha. Às vezes é muito comum você fazer isso, né? Você imagina que, se você for lembrar das aulas de química geral, eu falar para você que um sal, né? Um sal ele é insolúvel em solventes orgânicos, né? Enquanto que uma molécula, uma substância molecular, ela é solúvel em solventes orgânicos, né? Então, por exemplo, o cloreto de sódio, eu consigo dissolver ele completamente em água, mas não consigo dissolver ele em hexano, por exemplo. Por quê? Porque a água vai solvatar os cátions liberados, né? Então, tem alguns métodos colorimétricos para determinação de metais, né? Então, por exemplo, você tem aqui o cátion metálico. Imagine que que ele só é solúvel em água, ele não é solúvel em solvente orgânico. Mas você imagina que ele é abraçado por um ligante orgânico muito grande. Então, nesse momento que ele é complexado por um ligante orgânico volumoso, ele passa a ter um caráter muito mais molecular do que metálico. Então, ele deixa de ser. Então, por ele ter carga ainda, ele é solúvel em água, mas ele prefere ficar o complexo, né? O complexo do metal com o ligante, ele prefere se dissolver em ligantes orgânicos, em solventes orgânicos, do que em água. Né? Então, por exemplo, o cobre 2+, ele é 100% solúvel em água e totalmente insolúvel em butanol. Mas se eu faço ele se ligar com a neocurcuína e reduzo ele para cobre 1 com vitamina C, ele vai estar ligado ele vai ter um ligante orgânico muito volumoso em volta dele. Então ele prefere se dissolver agora em butanol do que em água. Então eu consigo extrair completamente ele da solução aquosa para a fase orgânica. Isso daí é uma estratégia que o pessoal utiliza em química analítica. Tá? Bem, então eu já contei a historinha para vocês. O nosso analito é o cobre. Então eu já contei a história para vocês. Nosso analito é o cobre. Ok? Nosso analito é o cobre. Que procedimento foi realizado para a determinação de cobre? O mineral contendo cobre é pulverizado e todos os metais são extraídos dele por dissolução em um ácido forte. A solução ácida é neutralizada com base e diluída com água em um balão volumétrico. Então você tinha o mineral aqui. Então você tinha o mineral aqui. Você imagina que você dissolveu completamente esse mineral numa mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico. Isso daqui dissolve qualquer coisa. Aí você imagina que todos os metais que estavam presentes nesse mineral, eles se dissociaram, né? Se dissolveram para a solução. Você pegou essa soluçãozinha aqui, passou para um balão de 250 ml e completou um volume até o menisco. Em seguida, 10 ml da solução são transferidos para um frasco B e tratados com, esse daqui é o frasco A. Então, em seguida, você passou 10 ml dessa solução para um frasco B. Nesse frasco B,
Em seguida, 10 ml da solução são transferidos para o frasco B e tratados com 10 ml de um agente redutor para reduzir o cobre 2 a cobre 1. Então aqui eu pus 10 ml do agente redutor, geralmente é a vitamina C, né? Coloquei aqui, lembra que vocês são químicos, né? Que vocês são engenheiros. Então eu vou colocar 10 vit C, né? Então é 10 ml de vitamina C. 10 ml de uma solução tampão são adicionados para levar o pH a um valor apropriado para a formação do complexo. Tá? Então você imagina que muitos complexos eles se formam num valor especial de pH. Né? Por exemplo, eu trabalhei com os colegas de vocês no semestre passado da engenharia química. A gente determinou a concentração de ferro também pelo método do salicilato. Então, por exemplo, o salicilato, né, mais uma historinha para vocês. Vocês podem ficar tranquilos que as minhas histórias elas são pertinentes com o objetivo da disciplina. Né? Isso daqui é o salicilato, é o ácido salicílico que foi desprotonado. Se você tem um pH perto de 1, e você mistura o salicilato com ferro 3, você tem uma coloração roxa intensa. Se o teu pH sobe para perto de 3, esse complexo passa a ser vermelho. Se você começa a chegar ali perto por volta de 4, ele passa a ser laranja. Né? Então você imagina que a cor do complexo vai depender também do pH do meio reacional. Né? Então, enfim, aí ele veio. Agora a gente está falando do método da neocupruína. Então ele veio e colocou 10 ml de um tampão, né, para acertar o valor do pH. Né? Na sequência, ele transfere 15 ml. Depois dessa adição, 15 ml de solução são retirados e colocados num frasco C. Então você imagina que depois disso, ele pega 15 ml dessa solução do frasco B, coloca num frasco C e são adicionados esse frasco 10 ml de uma solução aquosa contendo neocupruína, e 20 ml de álcool isoamílico. E 20 ml de álcool. Se retirado alguns mililitros da fase superior e a absorbância 454 nanômetros é medida em uma célula de caminho óptico igual a 1 centímetro, é feito um branco pelo mesmo procedimento, que dá uma absorbância de 0,056. Tá? Então, aqui, você vai pegar um pouco da solução e vai colocar uma cubetinha. E vai ler a absorbância dessa solução. Tá? Você imagina que ele foi feito um branco também. O que é o branco? Ele fez exatamente esse mesmo processo, só que aqui ele não colocou o mineral, ele só colocou o ácido. Ele colocou, em vez de ele colocar o mineral, ele colocou os ácidos, fez tudo igual. Com a diferença que não tem analito. O branco é isso. É o mesmo procedimento que você faz para o analito, só que sem o analito. Falar, por que não coloca água deionizada ali, professor, e pronto? Porque a tua amostra não é preparada em água deionizada. A tua amostra foi diluída em ácido concentrado,
Aqui ela foi diluída. Aqui ela foi misturada com agente redutor, foi misturada com tampão. Então, se eu fizesse água como branco, não ia dar certo. Né? Então, ele já falou para mim que quando eu faço esse mesmo procedimento e não tenho amostra, a absorbância do meu branco é de 0,056. Agora vem a primeira pergunta. Suponha que o mineral contenha 1 miligrama de cobre. Qual será a concentração de cobre na fase álcool isoamílico? Lembra que o álcool isoamílico é totalmente insolúvel em água, né? Então, aqui você tem 15 ml da amostra no frasco B, 10 ml de nilcopruína e 20 ml de álcool isoamílico. Só que você vai ter duas fases, a fase orgânica e a fase aquosa. A fase orgânica, na verdade, você vai ter a fase orgânica e vai ter a fase aquosa. A fase orgânica fica em cima, a fase aquosa fica embaixo. Você vai assumir que todo o teu analito está na fase orgânica, que é 20 ml. Tá? Ó, essa parte de cima aqui é o álcool isoamílico. Ele está falando que esse mineral que você dissolveu aqui, ele tinha 1 miligrama de cobre. Ele quer saber qual que é a concentração do cobre aqui. Ele quer saber qual que é a concentração do cobre aqui. Como vocês vão responder isso aqui na prova? Ó, você imagina que daqui para cá você teve um fator de diluição, eu vou chamar de F1. Daqui para cá você teve um outro fator de diluição, eu vou chamar de F2. Tá? Ó, então você imagina que a concentração no frasco A era 1 miligrama dividido por 250 ml. Corta miligrama com ml, tá? Você tinha 1 grama para 250 litros, né, concentração. Ele quer saber a concentração no frasco C, né? A concentração desse complexo, né, de neocropurina com ferro na fase orgânica, né? Então, o que que você faz? Você aplica 2 fatores de diluição. Então, você vai dizer que a concentração de neocopuína na fase orgânica é o quê? A concentração no frasco A, vezes o fator de diluição 1, vezes o fator de diluição 2. Então, a concentração no frasco A é de 1 grama por 250 litros, vezes o fator de diluição, vezes o fator de diluição 1, que vai ser... Você imagina que vai ser sempre o volume que você adicionou dividido pelo volume final. Então, o volume que você adicionou foi 10, o volume final foi 30 ml. Aqui, você adicionou 15 ml e o volume final foi 20. Né? Porque todo ele ficou na fase orgânica. Todo o teu analito ficou na fase orgânica, que é só 20 ml. Lembra no começo do exercício que eu falei, que você vai assumir que o álcool isoamílico é totalmente insolúvel em água. Tá? Então, se você tinha uma mistura de 25 ml de água com 20 ml de álcool isoamílico, você vai imaginar que o volume do álcool isoamílico não mudou e que todo o complexo cobre-neocropruína ficou na fase orgânica. Então, você faz o volume que você adicionou, que é 15 ml, dividido pelo volume final, que é 20 ml.
Daqui vai dar a concentração em gramas por litro. Então é só você fazer a conta. Isso daqui vai dar quanto? Isso. Hum? É. Então, mas o que eu falei, o último frasquinho, você vai assumir que toda a neocorpuína vai ficar na fase orgânica. Aí você só considera os 20 ml. No total, ele vai ter 45 ml, ele vai ter 15 mais 10, 25, mais 20, 45. Ele vai ter 45 ml de volume final, só que o teu analito vai estar só nos 20 ml da fase orgânica. Então você considera só esses 20 ml. Tá? Quanto que dá essa conta? (1,6 vezes 10 a menos 4 gramas por litro). Para fazer o item B, você lembra que eu falei, são engenheiros, vocês têm que usar sempre as unidades. Então eu vou ler o item B agora. Você vai ver que você precisa dessa concentração em mols por litro, não em gramas por litro. Aí ele fala, se a absorvidade molecular do complexo é 7,9 vezes, desculpa, o 3 ele ficou normal, mas é subscrito. Então não é 103, é 10 elevado à terceira, tá? Então ele está falando, se a absorvidade molecular desse complexo, ele está falando que, lembra que a gente tinha que a absorbância é igual a ABC, né? Onde A é o caminho óptico, C é a concentração e B é o coeficiente de absorvidade molecular. Então você imagina que se a concentração está em grama por litro, isso daqui tem que ser em grama por litro. Você pode ver que o valor que ele dá, isso aqui é o item B já. Você imagina que o valor que ele está dando para B é 7,9 vezes 10 a terceira. Aí ele está dando molar por centímetro a menos 1. Aí você lembra que molar, né, é mol por litro. Se aqui está a menos 1, então você imagina que é litro por mol. Então você imagina que esse valor que a gente passou aqui, ele tem que ir para mols por litro, né? Como que a gente transforma isso daqui para mols por litro, de gramas por litro para mols por litro? Como que a gente faz isso mesmo? Exato. Então você pode ir na tabelinha do PubChem que eu falei para vocês no primeiro dia. Você clica em cima do cobre, o cobre tem o número atômico 29, né? A massa atômica do cobre é 63,55 gramas mol. Então, posso até colocar assim para ficar mais evidente para vocês. Daqui vai dar quanto? Pode fazer 1,6 dividido por 63,55 e multiplicar por 10 a menos 4.
Então, agora a gente tem que saber qual que é a absorvidade. Agora ele está perguntando no item B. Se a absorvidade molecular do complexo é 7,9 vezes 10 a terceira, qual será a absorbância observada? Lembre-se que o branco, feito pelo mesmo procedimento, apresentou uma absorbância de 0,056. Então, qual que é a absorbância que vocês acham que vocês vão obter? Falou que a célula tem 1 centímetro de caminho óptico, né? Então, você tem 1 centímetro de caminho óptico, vezes 7,9 vezes 10 a terceira, litro por mol, vezes centímetro a menos 1, vezes 2,5 vezes 10 a menos 6 mols por litro. Você pode ver que vai cortar tudo, ó, centímetro com centímetro, litro com litro, mol com mol, e a absorbância é adimensional. Quanto que dá essa conta? Lembra das propriedades dos expoentes, tá? Ó, você tem 10 elevado a A vezes 10 elevado a B. Isso daqui é igual isso daqui é igual a 10 elevado a A mais B. Então, se você olhar aqui, você tem 10 a terceira e 10 a sexta. Então, você tem 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Então, isso daqui é igual a 10 elevado a 3 menos 6. Que vai dar 10 elevado a menos 3. Então, você pode fazer 2,5 vezes 7,9 e multiplicar por 10 a menos 3. Isso vai dar quanto? Quanto? 0,019? É isso? Será que fez alguma coisa aqui errada? Deixa eu ver a calculadora. 1 dividido por 250 vezes 10 vezes 15 dividido por 30 dividido por 20. Dividido por... Deu no meu... Aqui no meu deu 1 vezes 10 a menos 3. Ó. Isso daqui dividido por 63,55 vai dar 1,57 vezes 10 a menos 5. Então, aqui é 1,57 vezes 10 a menos 5. Então, você faz 1,57 vezes 7,9 e multiplica por 1000. Dá 0,12. 0,124. Certo? Acho que foi um errinho aqui nas continhas.
certo? 0,12,4. Aí você imagina que a absorbância que você deve esperar dessa solução é a absorbância dela mais a absorbância do branco, né? Então, a absorbância esperada, né? Você imagina que isso aqui é a absorbância da amostra, é a absorbância da amostra mais a absorbância do branco. Então, isso daqui vai ser 0,124 mais 0,056. Então, você espera uma absorbância de 0,18 para a tua amostra. Certo? Então, você imagina que essa daqui é a resposta do item A e essa daqui é a resposta do item B. E o item C. Um mineral mineral é analisado e foi encontrada uma absorbância final de 0,874, não corrigida pelo branco. Quantos miligramas de cobre estão presentes nesse mineral? Quantos miligramas de cobre estão presentes nesse mineral? Imagina que você faz uma regrinha de 3 para resolver esse problema. Você imagina que um mineral que tem 1 miligrama, ele vai ter uma absorbância de 0,124. Um mineral que tem X miligramas de cobre, ele vai ter uma absorbância de... Lembra que a absorbância da amostra, você lembra que a absorbância esperada, né? É a absorbância da amostra mais a absorbância do branco, né? Então, o exercício está falando que ele tem uma absorbância de 0,87, tem a absorbância de 0,874. Aqui você tem uma absorbância da amostra está aqui, a absorbância do branco é 0,056, tá? Então, a absorbância da amostra em si é 0,874 menos 0,56. Quanto que é isso aqui? Então, você tem só que resolver essa regrinha de 3. Então, você vai dizer que a concentração da amostra, né, vai ser igual a 1 miligrama vezes 0,818 dividido por 0,124. Aqui vai dar aqui concentração. Quanto? 6,59 gramas.
Essa é a resposta do item C. Todo mundo entendeu? Perfeito. Vamos fazer o exercício 5 agora vamos fazer o exercício 5 agora, que ele acho que ele dá o tempo praticamente o tempo que resta da aula. Aí a gente sobe para o laboratório, começa a aula umas 8h20, aula de laboratório, que é assim que acabar a gente vai embora. Vocês já ouviram falar em ANOVA, análise de variância? Análise de variância para você comparar mais de uma população, tá? Então, hoje vocês vão comparar 4 populações, são 4 sabões em pó. Vão dizer se a concentração de carbonato deles é diferente ou não, tá? Depois a gente vai usar esses resultados da aula passada para a gente fazer as aulas de análise estatística. Ok? Perfeito. Todo mundo já copiou? Prova? Ali é o cronograma das aulas práticas só. As provas eu sempre aviso uma semana antes, pelo AVA 3. A gente pode fazer a primeira prova nossa, então. A gente faz a nossa primeira prova só com a parte de ácido base e a parte de titulação que a gente está vendo nas aulas práticas, tá? Então, essa parte que eu dei teórica de espectrofotometria, a gente já deixa para a segunda prova. Então, você imagina que vai cair só a parte de titulação ácido base que a gente viu até agora, e mais o conteúdo das aulas de laboratório até a semana que vem. Aí, na outra semana, a gente tem a prova, tá? Então, acho que semana que vem que dia que é semana que vem? A quarta-feira da semana que vem. 6? Então vai ser dia 13 a prova. 13/4. Não? Aí a gente faz pelo AVA 3. A gente pode fazer o exercício. Uma solução 3,96 mol por litro de um composto A apresentou uma solução 3,96 mol por litro de um composto A apresentou uma absorbância de 0,624 em 238 nanômetros em uma cubeta de 1 centímetro de caminho óptico, né? Só uma coisa, mais um detalhe também, pessoal. Lembrem que a maioria da, dos materiais eles começam a absorver depois de 400 nanômetros. Então, por exemplo, você tem uma cubetinha de plástico, tá? Meu espectrofotômetro ele absorve, né? Até 200 nanômetros. Eu consigo fazer medida até
200 nanômetros com ele, né? Comprimento de onda de 200 nanômetros. Não vai achar tu que você vai conseguir fazer essa medida dos 200 nanômetros numa cubeta de plástico, tá? Quando chegar nos 400, você imagina que o material da cubeta absorve muito forte nessa região, né? Então você imagina que é uma solução super diluída. Quando chegar nos 400 nanômetros, vai estourar a escala do equipamento, porque praticamente não vai ter luz transmitada, entendeu? Então você imagina que o feixe de luz que vai passar pela amostra vai ser quase zero, porque o material da cubeta ele absorve muito forte em 400, tá? Então você imagina que materiais como o vidro também, eles não absorvem em 400, mas em 300 eles já começam a absorver, tá? Então você imagina que você precisa de uma cubeta muito boa de quartzo, né, para fazer medidas na região do ultravioleta, né? Então assim, enfim, o melhor do que falar para vocês quais são os materiais, então você já imagina o seguinte, tá, eu vou fazer o meu método, ah, vai ser na região do visível, de 400 a 800 nanômetros, tá? Então eu posso usar a cubeta de qualquer material que está no mercado, de quartzo, de vidro, de plástico, né? Pode ser de qualquer material. Ah, agora eu quero fazer abaixo de 400. Então a primeira coisa que você tem que ver é a descrição que está na tua cubeta, qual que é a região que ele começa a absorver. Então não vá você tentar fazer que nem nesse exercício, né? Não vá tu tentar fazer um método, ler uma absorbância 238 nanômetros quando a tua cubeta já começa a absorver muito forte a 300, né? O que você vai estar lendo, na verdade, é a absorbância da cubeta. A solução ali não vai, é um mero espectador, tá? Então, se você for fazer um método na região do ultravioleta, certifique-se de que o material da tua cubeta é apropriado. Não é todo quartzo também não é todo quartzo que consegue ser transparente a radiação ultravioleta até 200 nanômetros. Você imagina que não é qualquer cubeta, só vai começar a absorver depois de 200 nanômetros, né? Então, o que está sendo descrito no exercício 5 é uma cubeta muito cara, muito rara, né? E também tem o detalhe que hoje muitos dos métodos eles estão sendo movidos para aquelas placas de 98 poços, vocês já viram? A placa de 98 poços. É uma placa que, como o próprio nome diz, tem 96 furinhos, 96 poços. Então, ao invés de você pegar a tua amostra e colocar na cubeta e fazer a leitura da absorção, você pega as tuas amostras e coloca nos poços da placa. Então, você imagina que você tem 96 amostras, ao invés de você encher a cubeta 96 vezes e fazer a leitura, você põe a tua solução as tuas 96 amostras nos poços da placa e manda ele ler a absorbância. Você imagina que eu chamo leitor de microplacas. Aí ele vai ler a absorbância individual de cada um dos seus poços, né? Então você imagina que, por exemplo, na área clínica, né, se fazem muitos métodos colorimétricos na área clínica, né? Então, por exemplo, um laboratório, poxa, um laboratório assim, num dia ele tem 1000 amostras para analisar, né? Então você imagina se esse laboratório fosse fazer um método colorimétrico na cubetinha, e tu é o responsável pelo laboratório, né? Fora o problema, entendeu? Que é material biológico. Material biológico representa perigo para ti. Acho que ao longo do curso, todo curso que eu dou aula, eu escuto a história, né? De quando fiz o pós-doutorado em toxicologia, vieram com, vieram com uma caixa cheia de amostra de sangue para eu analisar. Aí eu já olhei assim, putz, sangue, né? Você imagina que sangue é um material extremamente patógeno, né? Aí eu olhava assim, os tubinhos, tudo escrito HIV positivo. Eu sei, por que tem HIV positivo na marcação? Porque todas as amostras é HIV positivo. Aí você, puxa merda, né? Então você imagina que, por exemplo, se é o líder de um laboratório de análises clínicas, né? Imagina você ficar ali com a cubetinha, né? O negócio é sangue humano, né? Você imagina a infinidade de possibilidades que pode ter ali. Aí você vem, coloca a tua solução na cubetinha e faz a leitura. Aí você vai, limpa a cubetinha e põe outra solução. Não, né?
Então, o que você faz? Você coloca as soluções nos pocinhos da placa, coloca no leitor de microplacas e ele lê um por um dos poços. Então, o que você ia fazer com uma cubeta em um dia, você faz em 15 minutos com o leitor de microplacas, né? E essas microplacas, né, que você faz a leitura, essas microplacas, elas são de poliestireno. Aí você imagina que o poliestireno é o mesmo problema, ele já começa a absorver fortemente a 400 nanômetros. Então, você faz de conta, você está lendo a absorbância de uma série de amostras numa placa de poliestireno. Aí você resolve ler a absorbância abaixo de 400 nanômetros. Todas as suas amostras vão ser iguais. E vai dar, tipo assim, absorbância 10. Por quê? Porque a própria placa vai absorver 100% da luz. Você imagina que a luz que vai passar pela amostra é quase zero. Porque a tua própria placa, né, que é onde seria a tua cubeta, ela vai absorver 100% da luz, né? Bem, então esse é um detalhe dos métodos colorimétricos. Então a gente continua aqui. Uma solução de concentração 3,96 vezes 10 a menos 4 mol por litro de um composto A apresenta absorbância 0,624 em uma cubeta de 1 centímetro de caminho óptico. Uma solução em branco contendo apenas solvente apresentou uma absorbância de 0,029 no mesmo comprimento de onda. Determine a absorvidade molar do composto A. Então ele está falando que a concentração, lembra-se que a absorbância é igual a BC. Lembra que você tem aqui o desenho da cubetinha. O B é o caminho óptico, vai ser esse valor aqui. O C é a concentração e o A é a absorvidade molecular. Isso daí depende do comprimento de onda que você faz a leitura e da molécula que você está analisando. Ele está falando que a concentração, ele está falando que a concentração é 3,96, tá? 3,96 vezes 10 a menos 4 mols por litro. O caminho óptico, ele já falou que é 1 centímetro. O caminho óptico é 1 centímetro. E ele está falando que a absorbância do branco é igual a 0,029. Então você imagina que a absorbância esperada da amostra é a própria absorbância da amostra mais a absorbância do branco. Tá? Então você imagina que a absorbância da amostra é a absorbância esperada menos a absorbância do branco. Então a absorbância da amostra vai ser 0,624 menos 0,029. Daqui vai dar quanto? Perfeito. Então, se você quer saber a absorvidade molecular, é só você dar uma pequena rearranjada. Você tem absorbância igual a ABC, você vai falar que B
que a absorvidade molecular é igual à absorbância, dividido pelo caminho óptico, dividido por C. Então, isso daqui vai ser 0,595 dividido pelo caminho óptico, que é 1 centímetro, vezes a concentração, que é 3,96, vezes 10 a menos 4 mols por litro. Então, vai fazer a conta aqui, mas você já pensa o seguinte: centímetro está dividindo, então vai ser centímetro a menos 1. Litro está dividindo e está negativo, então vai passar como positivo. E o mol está dividindo, né? Vai passar como menos. Então a unidade vai ser menos centímetro, litro por mol. Ou simplesmente litro por mol e centímetro. Tá? Seria como se a gente representasse assim a unidade, né? Do mesmo jeito que a gente representa a concentração como mol por litro. É assim que a gente representa essa unidade. Quanto que vai dar? Isso mesmo. 1502. Então, como vocês são engenheiros, vocês não podem escrever 1502. É 1,502 vezes 10 a terceira. A absorbância de uma solução de concentração desconhecida do composto A no mesmo solvente e usando a mesma cubeta é 0,375 em 238 nanômetros. Determine a concentração de A na solução desconhecida. Então, eu quero saber a concentração da minha amostra. Eu tenho o caminho óptico, que é 1 centímetro, ele falou que é a mesma cubeta. E eu tenho a absorvidade molecular, que eu já descobri no item A, que é 1,502 vezes 10 a terceira litro, centímetro por mol. Não vamos abusar, porque a prova é teste, você não precisa pôr unidade, né? É só assinalar. Mas sempre usa unidade, se são engenheiros. Então ele quer saber qual que é a concentração da solução. Então, para saber a concentração da solução, ele também me deu a absorbância. Ele falou que a absorbância é 0,375. Então, para achar a concentração, então você sabe que a absorbância é igual a ABC. Se eu quero saber a concentração, é só fazer A dividido por AB. Então, a concentração da minha solução vai ser 0,3. Perdão. Eu tenho que corrigir pelo branco, né? Então, antes eu tenho que subtrair do branco. Então, a absorbância da minha amostra vai ser 0,375 menos o branco, que é 0,029. Quanto que vai dar a absorbância? Quanto que vai dar?
346? Perfeito, então a concentração vai ser 0,346 dividido por 1,502 vezes 10 à terceira, litro, centímetro a menos 1, mol a menos 1, vezes 1 centímetro. Então você imagina que a tua resposta aqui vai ser em mols por litro. Quanto que vai dar? Dois vírgula três vezes 10 a menos 4 mols por litro. Esse foi o exercício C. A gente faz o exercício 4 e 9h20, então, a gente vai para o laboratório para a gente terminar, para a gente fazer a prática de laboratório. Então, o exercício 4 é bem simples. Qual é o... Oi. Hã? Ah, falta o C? É só para ver se vocês estão prestando atenção. Uma solução concentrada do composto A no mesmo solvente foi diluída a partir de um volume inicial de 2 ml para um volume final de 25 ml. E a seguir teve uma absorbância de 0,733. Qual é a concentração de A na solução concentrada? Então, eu quero saber, então você imagina que eu tenho aqui a minha solução, eu tenho aqui minha solução concentrada, né? Você imagina que aqui é uma solução concentrada de A. Como ela é muito concentrada, provavelmente eu fiz a leitura da absorbância, a absorbância deu maior que 1,2. Eu sei que se eu ler absorbância maior que 1,2, eu estou cometendo um erro muito grande, porque praticamente não está passando luz pela minha amostra. Então eu vou ter um erro muito grande. Tá? Então, essa solução foi passada, 2 ml dessa solução, para um balãozinho volumétrico de 25 ml. Então eles falam assim, volume final de 25 ml, é porque foi num balão. Você pôs os 2 ml ali e completou para 25. Então você tinha 2 ml de solução que virou 25. Então você imagina, então posso chamar aqui de solução concentrada e aqui solução diluída. Você imagina que a concentração da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes um fator de diluição. Esse fator de diluição vai ser o... Você imagina que eu vou transformar a concentração da solução diluída em concentração da solução concentrada, né? Então, esse fator de diluição vai ser o volume final dividido pelo... Isso daqui vai ser o volume final dividido pelo volume inicial, pelo volume adicionado. Tá? Eu vou achar essa concentração da solução diluída, vou multiplicar pelo fator de diluição e vou achar a concentração da minha solução concentrada. Então, ele está me dizendo que a absorbância da minha amostra
Ele está dizendo que a absorbância medida foi de 0,733. Então, você imagina que a absorbância da minha amostra é a absorbância observada menos a absorbância do branco, tá? Que é a absorbância do branco, 0,029, tá? Pessoal, você imagina que o equipamento que eu descrevi para vocês é o equipamento de feixe duplo, tá? Então, no equipamento de feixe duplo, você tem aqui a tua amostra e aqui você tem o branco. Aí o feixe de luz que passa pela amostra e aqui o feixe de luz que passa pelo branco. Esse é o I e esse é o I0. Só que você imagina que tem equipamentos que são bem mais baratos, que são os equipamentos de feixe único. Então, no equipamento de feixe único, você só tem um lugar para cubeta. Então, primeiro, você passa o branco e mede o feixe de luz que passou pelo branco, né? Aí depois você coloca a amostra, né, que é o I0. Aí você vem aqui, coloca a amostra e mede o feixe de luz que passou pela amostra. Aí sim você determina a transmitância, né? Então, você imagina que você está trabalhando com equipamento de feixe duplo, né? Você já está vendo direto a absorbância do analito. Mas se é um equipamento de feixe único, onde você coloca o branco, depois a amostra, aí você tem que subtrair sempre a absorbância do branco da absorbância da amostra, tá bom? Quanto que dá esse daqui? 0,704. Então, para eu achar a concentração da minha amostra, é só fazer a absorbância dividido por AB. Então, eu tenho 0,704 dividido por 1,502 vezes 10 a terceira, vezes litro por centímetro por mol, vezes 1 centímetro, que o tamanho da cubeta é 1 centímetro. Quanto que dá essa concentração? Essa é a concentração da solução diluída. Quatro? Então, a concentração da solução concentrada é 4,687 vezes 10 a menos 4 mols por litro, vezes 25 dividido por 2. Daqui vai dar quanto? Oi. Isso. É que agora é o contrário, entendeu? O que eu mostrei no outro exercício é assim, concentração da solução diluída é igual à concentração da solução concentrada. Aí sim, concentração da solução diluída é igual à concentração da solução concentrada vezes o fator de diluição. Aí esse fator de diluição aqui vai ser o volume adicionado dividido pelo volume final. Entendeu? E que seria a mesma coisa, entendeu? Que se eu tivesse posto essa fórmula. Porque aí eu ia falar, tá, mas eu achei esse, eu quero esse, entendeu? Aí esse fator de diluição ia vir para cá dividindo. Aí ia ficar 25 dividido por 2. É que agora a gente foi na direção contrária, mas daria é exatamente a mesma coisa. Quanto que dá aqui então? Pessoal, então só para não ficar dúvida, né? Então você imagina que aqui você tem a solução concentrada. Aí você passou 2 ml dessa solução concentrada
para um balão de 25 ml. Aqui é a concentração da solução diluída. Então, se eu quero relacionar a concentração da solução diluída com a concentração da solução concentrada, aí eu vou fazer isso daqui vezes um fator de diluição. Esse fator de diluição vai ser o volume adicionado dividido pelo volume final. Ah, mas e se eu quero o contrário? Eu quero relacionar. E se eu quiser o contrário? Eu quero relacionar a concentração da solução concentrada com a concentração da solução diluída. É a mesma coisa, só que eu vou passar o F para cá dividindo. Então, eu vou ter que a concentração da solução diluída dividido por F é igual à concentração da solução concentrada. Aí você imagina que esse F é 25, é 2 dividido por 25. Então, no final, isso daqui ia ser 25 dividido por 2 vezes concentração da solução diluída, que é igual à concentração da solução concentrada. Tá? Que aqui nesse lado aqui do quadro, eu escrevi concentração da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes um fator de diluição. Nesse caso, como eu estou relacionando agora a concentração da solução diluída com a concentrada, o fator de diluição vem ao contrário, né? Que vai ser o volume final dividido pelo volume adicionado. Aqui eu fiz o contrário, eu estou relacionando a concentração da diluída com a concentrada. Quanto que deu aqui? Cinco vírgula? Então, essa daqui é a resposta do item C. Oito e 2, a gente pode ir para o laboratório de ensino, então. 8 e 20. Então é isso, pessoal.